Próxima técnica é uma das que eu mais gosto. Caso particular sem perda de generalidade. Quem tem facilidade com matemática muitas vezes quer resolver o caso geral. Principalmente aí vocês engenheiros querem resolver o caso geral, quer demonstrar a fórmula, quer demonstrar que aquele resultado vai ser sempre verdadeiro. Mas, às vezes, e a dica vai ser o seguinte: se o enunciado for genérico o suficiente, amplo o suficiente, meio aberto o suficiente, pode ser que, se você simplesmente pegar um caso particular, caso simples, você já consiga chegar na resposta correta. Tá? Então, por isso que essa técnica eu chamo de caso particular sem perda de generalidade. Ou seja, você não está cometendo um erro, você não está deixando de obedecer às orientações, os critérios do enunciado, mas você vai pegar um caso particular que seja mais simples. E eu vou mostrar essa técnica em prática com dois exemplos também, tá? Um primeiro exemplo algébrico e um segundo exemplo de geometria. If positive integers x and y are not both even, which of the following must be odd? Para quem não sabe o que é even é um número par, odd é um número ímpar, tá? Então, anota aí no seu vocabulário para de math, even e odd, tá? Integers são números inteiros. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas sobre vocabulários, galera, vocês perguntem no chat, tá? Porque às vezes eu passo e ninguém pergunta, e aí eu assumo que todo mundo entende, mas às vezes, de fato, pode ter algum vocabulário que você ainda não conheça, e é questão de realmente ir se acostumando com a prova. Então pergunta, tá? Não tem dúvida boba, não tem dúvida, não existe nenhuma, não se julgue por causa das dúvidas. A sua dúvida, inclusive, pode ser dúvida de outras pessoas. Então pergunte. Vamos lá, então o que acontece? Por que você pode usar o caso particular sem perda de generalidade nesse problema? Porque o enunciado ele é super amplo. Ele fala o seguinte: você tem dois números, x e y, que são inteiros positivos, tá? Que não são ambos even, ou seja, não são ambos pares, tá? Então, o que acontece? Se você não tem os dois números ambos pares, você pode ter os dois ímpares, né? X e y ímpares. Ou você pode ter um par e o outro ímpar. Você não pode ter both even, você não pode ter os dois, ambos pares ao mesmo tempo. Mas, ou seja, você tem uma gama gigantesca de possibilidades aí. Se você tem uma gama gigantesca de possibilidades, ao invés de você demonstrar o caso geral, uma possibilidade é você pegar um caso particular. Então vamos fazer isso pegando números simples, amigáveis para a gente. Vamos pegar o x igual a 1 e o y igual a 2. Repara que eles não são both even, ou seja, não são ambos pares. Só o y é par. E aí para o x igual a 1 e o y igual a 2, eu vou testar aqui nas alternativas e eu vou descobrir o seguinte, que na alternativa A, B e D, eu tenho um resultado que é ímpar. Logo, como a pergunta é which of the following must be odd, eu já posso eliminar a C e a E. Isso com certeza, elimina essas duas. Então, mas eu ainda não consegui eliminar todas. Então, ao invés de pegar um ímpar e um par, deixa eu pegar então os dois ímpares. Deixa eu pegar o x igual a 1 e y igual a 1. Poderia ser o x igual a 1 e o y igual a 3, mas como no enunciado não está falando que eles obrigatoriamente precisam ser diferentes, deixa eu pegar os dois números mais baixos que eu posso pegar, que sejam ímpares, né? Então x igual a 1 e y igual a 1. E aí a gente vai ter o seguinte, olha só, a gente vai poder eliminar agora a A, a B e só, né? Mas o ponto é, sobra pra gente só a D que obedece aos dois critérios. Então, quando tem essa palavrinha aqui, ó, must, ou seja, precisa obrigatoriamente ser ímpar, né? Você então eliminou todas as outras alternativas, só sobrou a D, então só pode ser a D, tá? A gente não precisou resolver um caso geral aí, a gente foi só para tentativa e erro, para o caso particular, sem perda de generalidade. É claro que a gente fez a tentativa e erro aqui no meio, né, do problema. E aí, deixa eu só chamar a atenção para a forma como você poderia resolver este problema de forma geral, porque esse você poderia resolver de forma geral se você se lembrasse de algo que eu comentei na última aula, e eu comentei no começo desta aula também. O que acontece? Se você tem aqui duas vezes um número inteiro,
O resultado da multiplicação de qualquer número inteiro por 2 sempre vai ser um número par. Se eu faço um número par subtraído de uma unidade, eu obrigatoriamente vou chegar num número ímpar, odd, tá? Então, se você já sabe isso, essa análise de paridade, que a gente vai falar mais inclusive na próxima aula, que a gente vai falar de propriedades dos números inteiros, você já poderia eliminar todas as outras alternativas e já ir direto para D. E aí não precisaria nem testar casos particulares. Tá? Mas isso não quer dizer que usar um caso particular não seja útil. Tá? Inclusive eu vou mostrar um caso particular agora com outro problema de geometria em que vai ser super útil usar caso particular. Tá bom? Então, repara que esse negócio de paridade, né, 2 vezes 1 inteiro menos 1, que é o termo geral de um número ímpar, é o que eu comentei na última aula, comentei no início dessa aula, comentei agora de novo, vou falar na próxima aula, então pode ser que seja um negócio que você tem que começar a colocar no seu caderninho aí, tá bom? Fica a dica. Ó, vamos então avançar para um próximo exemplo em que a gente vai usar também um caso particular sem perda de generalidade. Rectangle ABCD has sides with lengths 3 and 4. Be P a point anywhere on the sides of the rectangle except on the vertices. The sum of the distances between P and the diagonals of rectangle ABCD is... Ele quer saber a soma das distâncias de P e as diagonais, entre P e as diagonais do retângulo ABCD. E o P é um ponto anywhere on the sides of the rectangle. Se você não entendeu nada desse problema quando você bateu o olho, acredite, quando eu bati o olho a primeira vez também eu não entendi nada. Então o que eu fiz? Eu fui até a curva da estrada para conseguir ver o que tinha depois da estrada. Como que a gente vai até a curva da estrada para entender o que tem depois da curva da estrada? Nesse caso, a gente faz um desenho. Olha só, a gente está falando de um retângulo ABCD com tamanhos, né, cujos os sides, né, os lados, têm tamanhos 3 e 4. 3 o lado menor, 4 o lado maior. Então eu fiz um desenho para representar a situação do problema. Agora ficou muito mais simples. E eu desenhei também as diagonais, porque lembra que a gente está buscando qual é a distância do ponto P até as diagonais? Então eu desenhei as diagonais para facilitar a nossa visualização. Agora, o enunciado está sendo extremamente genérico quanto à posição do ponto P. Repara, lembra que eu falei que você vai poder usar um caso particular sem perda de generalidade quando o enunciado ele é muito genérico? E o que torna esse enunciado genérico é esse anywhere aqui. Então o ponto P ele está em qualquer lugar sobre os lados do retângulo, exceto sobre os vértices. Ou seja, o ponto P está em qualquer lugar, exceto aqui, ó, no ponto A, no ponto B, no ponto C ou no ponto D. Então eu posso imaginar o ponto P aqui no cantinho, olha só que maravilha! A maravilha foi irônico. O que acontece? Mas vamos imaginar o ponto P aí nesse cantinho. Pertinho do B, um pouquinho mais longe do C. A pergunta do enunciado é o seguinte: a soma das distâncias entre P e as diagonais é... Então, se eu desenhei o ponto P aqui, eu quero saber qual é a distância do ponto P até as diagonais. E por que eu estou desenhando esses dois segmentos de tamanhos diferentes? Porque, por definição, tá? A distância entre um ponto e uma reta é sempre o caminho mais curto entre o ponto e a reta. E o caminho mais curto sempre é formando um ângulo de 90 graus, que é o que a gente chama inclusive de projeção ortogonal. Então o que eu fiz? Eu desenhei o ponto P aqui e esse segmentozinho é a projeção ortogonal do ponto P sobre a diagonal BD, essa diagonal zona aqui. E esse outro segmento aqui, que forma também um ângulo reto com a diagonal AC, é a projeção ortogonal do ponto P, ortogonal quer dizer formando 90 graus, a projeção do ponto P sobre a diagonal AC. Tá? Então, o que o enunciado está me perguntando é qual é a soma dessa distância com essa aqui. Mas com o ponto P aqui vai ficar bem complicado. Então, qual caso particular você consegue pensar de forma que seja mais conveniente para você a posição do ponto P? Tá? Tenta pensar.
vai ser um lugar em que você possa, pelo menos, tomar proveito da simetria do retângulo. Então eu vou escolher o ponto P no meio, exatamente no ponto médio do lado CD. Tá? Então aqui embaixo, no ponto médio. E aí o que a gente quer é descobrir qual é a distância entre P e a diagonal AC mais a distância do ponto P até a diagonal BD, só que tem um detalhe. Como agora eu coloquei exatamente o P no ponto médio do lado CD, essas duas distâncias aqui elas vão ser iguais. Iguais. E aí eu vou dar um nome para essa distância para facilitar eu me referir a ela. Vou chamar de Dzinho. Tá? Então, olha só, estou introducing suitable notation, estou dando nomes aos bois. Eu desenhei esses segmentos, né, que são as distâncias de P até as diagonais, e agora eu estou dando um nome para essas distâncias, que é o Dzinho. E agora o meu problema passa a ser não achar a soma das distâncias, simplesmente, mas passa a ser descobrir quanto que vale 2 vezes D, né? D mais D, 2 vezes D. Então, é isso que eu vou tentar descobrir. Então aqui a gente está usando um caso particular que é a posição do ponto P, exatamente em cima do lado CD. E vamos resolver esse problema então. Você vê que a gente já usou várias técnicas aí. Desenho, né? Introduz o próprio caso particular, o dê nomes aos bois. Então, quanto mais técnicas você for conseguindo, né, dominar, problemas mais complexos você vai conseguindo resolver. Esse aqui pode ser um exemplo de um problema mais complexo que você consegue resolver usando várias técnicas aí. Tá? De novo, essas são ferramentas que você pode usar, né? É uma caixinha de ferramentas que você pode ter. Então, beleza. Eu vou reescrever esse problema agora num canvas em branco aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar. Então, olha só. A gente agora lembra que tem uma simetria e a gente tem, pelas diagonais, a gente tem tem triângulos aí no meio, né? Tem triângulos, então eu vou imaginar o seguinte, pela simetria, olha só, eu não preciso de trabalhar com os dois Ds, né? Eu vou excluir um desses Dzinhos, vou trabalhar só com um, porque se eu achar um, obviamente, eu consigo encontrar o outro, porque é a mesma coisa, né? E agora eu estou vendo aqui que eu tenho um triângulo menor e um triângulo maior. É claro que, se você ainda não estudou semelhança de triângulos, talvez você não bata o olho nisso e fale, olha, eu tenho uma semelhança de triângulos. E tudo bem, mas esse é um conhecimento que você vai ter que ir atrás logo menos, né, como os próximos passos, mas eu vou vou te ajudar a visualizar como seria resolver um problema usando semelhança de triângulos, tá? E lembra, imagina que você está andando na espiral do projeto, cada vez você está conhecendo mais sobre as áreas da matemática, e é isso que você vai fazer acompanhando essa resolução. Você consegue aprender matemática, tá? É um passinho de cada vez. Então vamos lá. Eu sei que eu tenho aqui dois triângulos. Esse triângulo pequenininho, né? Que agora, olha só, eu colocando uma outra letrinha aqui que é o ponto E, para facilitar eu me referir a esse triângulo aqui. Senão eu ia falar que esse aqui é o triângulo EPC, eu não ia ter o E aqui, ia ser difícil de me referir a ele. Então eu estou introducing suitable notation de novo aqui. Então eu sei que agora, olha só, existe possivelmente uma semelhança entre o triângulo EPC e o triângulo ADC. Por quê? Porque os dois triângulos, tanto esse pequenininho aqui quanto esse grandão aqui, eles têm um ângulo reto. Então aqui ó, tem um ângulo reto aqui, esse aqui também tem um ângulo reto. E não só isso, eles também compartilham um ângulo. Tá vendo que esse ângulo que termina aqui no vértice C, ele pertence tanto ao triângulozinho quanto ao triângulozão. Ou seja, se eles têm dois ângulos que são entre os triângulos, né, ângulos iguais, então obrigatoriamente o terceiro ângulo também vai ser igual. Então esse ângulo aqui, ó, desse triângulo menor, esse ângulozinho, ele vai ter que ser igual a esse ângulozinho também do triângulo maior. Dito isso, os triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso fazer lados equivalentes entre eles obedecerem a uma proporção. Quer dizer, eles já obedecem, né? Eu só vou aproveitar essa propriedade deles. E eu vou fazer o seguinte, então. Existe uma semelhança entre o triângulo ADC e o PEC. Se existe essa semelhança, eu vou pegar então o lado AD. O lado AD, repara o seguinte, é o lado oposto a esse ângulozinho aqui, ó, que termina no vértice C. Tá? Então, do triângulo maior, o lado oposto ao ângulo C é esse AD. Tá? E eu vou dividir isso pelo AC. O que é o AC?
O AC é a hipotenusa desse triângulo maior, é a diagonal, ó, é a hipotenusa do triângulo maior. E eu vou fazer a mesma coisa, então essa razão aqui vai ser a mesma para o triângulo menor. Então PE, ou seja, PE é o lado do triângulo menor que é oposto ao ângulo C. E eu vou dividir pelo PC. PC é a diagonal não, é a hipotenusa do triângulo menor. Então eu estou fazendo o seguinte, ó, o lado essa primeira fração, essa primeira razão se refere ao triângulo maior e essa segunda se refere ao triângulo menor. Eu estou pegando o lado oposto ao ângulo C e dividindo pela hipotenusa. E aqui eu estou pegando o lado oposto ao ângulo C e dividindo pela hipotenusa do triângulo menor. Então eu tenho que obedecer a essa relação quando eu estou fazendo semelhança de triângulos. Se eu faço isso, tá, eu tenho que reparar o seguinte. O AD eu já tenho, que é 3, certo? O AC eu ainda não tenho, mas é a diagonal desse quadrado. É a hipotenusa desse triângulo grandão aqui. O PE é o Dzinho que eu quero descobrir. E o PC é a hipotenusa desse triângulo menor, que é justamente metade do lado de tamanho 4. Né? Então eu sei que isso aqui vai medir 2 unidades. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro descobrir quanto mede o AC. Tá? Para aqueles que assistiram minha live de ontem, eu mostrei triângulos notáveis, inclusive o triângulo 3, 4, 5. Se você já conhece o triângulo 3, 4, 5, você sabe que se esse lado de um triângulo retângulo mede 3, esse lado mede 4, a hipotenusa vai medir 5. Tá? Se você não sabe do triângulo 3, 4, 5, dá uma assistida na minha live de ontem, você não vai nem precisar fazer esse Pitágoras. Tá? Esse Pitágoras seria uma perda de tempo na prova do Dimetro. Tá? Porque você bateu o olho aqui, que você tem o 3 e o 4 nos lados do retângulo, você sabe que a diagonal mede 5. Então, ó, o AC eu sei que vai medir 5. Tudo bem você encontrar fazendo o teorema de Pitágoras. Tudo bem. Mas tenha em mente que para a prova do Dimetro, para você ficar competitivo, você vai ter que conhecer alguns atalhos. Dá uma olhada na live de ontem, em que eu falo de 3 macetes para a prova do Dimetro. De novo, os macetes não são, né, comprehensive, não é uma lista exaustiva, né, mas são cada vez mais ferramentas que você vai adquirindo para se preparar para o Dimetro. Bom, dito isso, eu posso reescrever então essa equação aqui como sendo o seguinte. 3 sobre 5, né, 3 sobre 5, que é a diagonal, é igual a D sobre 2, né, que é a hipotenusa aqui. E lembra que a gente quer descobrir quanto mede 2D? Se a gente quer descobrir quanto mede 2D e eu tenho D sobre 2 aqui, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 4. Por que por 4? Simplesmente porque se eu multiplico por 4 dos dois lados, já vai aparecer do lado direito o 2D. Tá? É só uma forma de ganhar tempo. Precisa fazer por 4? Não, não precisa fazer por 4. Você pode achar primeiro o D, depois você multiplica o D por 2. Mas como eu já tenho aqui na cara do gol, vamos dizer assim, né, o D sobre 2, eu sei que se eu multiplicar por 4 eu vou obter o 2D, que é a pergunta do enunciado. A gente quer achar, lembra, a soma das distâncias entre ponto P e as diagonais, que é Dzinho mais Dzinho, que é 2Dzinho. Então eu já multiplico os dois lados da equação por 4 e a gente chega em 12 quintos, que é a alternativa D.